Fique por dentro agora do que está mitando na internet. As manias das redes sociais e os Trend Topics Web Repórter. Conectado via rede digital. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma edição do Jornal de Campina Grande. Sempre um prazer estar aqui com vocês e hoje começamos o programa falando sobre o que está acontecendo na Justiça brasileira. O Supremo Tribunal Federal, isso você já sabe, ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votam pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no caso do Triplex. Para os dois ministros, Moro atuou com o objetivo de inviabilizar a participação do ex-presidente Lula nas eleições de 2018. O STF está reescrevendo a história política brasileira. Repare, os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, do STF, votaram na sessão desta terça-feira de ontem, na segunda turma, pelo reconhecimento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na condução da ação penal que culminou na condenação do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, referentes ao Triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. Para os ministros, Moro teve interesse político na condenação de Lula e atuou com o objetivo de inviabilizar sua participação na vida política nacional. O julgamento do habeas corpus foi suspenso por pedido de vista do ministro Nunes Marques, o que foi recentemente nomeado por Bolsonaro. O caso começou a ser julgado pela segunda turma em dezembro de 2018, quando, após os votos do relator, o ministro Edson Fachin e da ministra Carmen Lúcia, que não conheceram habeas corpus, o ministro Gilmar Mendes pediu vista, apresentou seu voto vista ontem, e foi seguido pelo ministro Ricardo Lewandowski. Falta o voto de Nunes Marques, pelo visto deve ser pela condenação de Moro também, não sei, não? Ele pediu vista porque disse que não teve tempo. O Cássio Nunes Marques estava em Marte, ele não está sabendo de nada, ele não foi informado de que em Curitiba existia uma república, fundaram em Curitiba, na cidade de Curitiba, uma república própria com as regras próprias. Foi isso que Gilmar Mendes revelou ontem. Uma república que não tem nada a ver com a República Brasileira, com o Estado Democrático de Direito. Na República de Curitiba, o juiz é também o carrasco, é o investigador, é um juiz que persegue o réu, é um juiz que se alinha àqueles que estão acusando. É um juiz que combina com os promotores e com a imprensa a melhor versão, o melhor momento para atacar o adversário. Gilmar revelou que desde quando Lula sofreu aquela invasão de sua privacidade no aeroporto, foi levado a depor debaixo de vara, como se diz na justiça, ou seja, foi obrigado a depor, sem nunca ter sido ou faltado a nenhuma audiência. Você nem foi convocado, tivesse faltado a uma audiência depois de convocado, tudo bem, de mandar alguém pegar o depoimento dele à força. Mas o que fizeram com ele no aeroporto foi com o objetivo de desmoralizar mesmo. E não foi só isso. Se você for olhar direitinho, todas as ações realizadas pela Lava Jato,
que estavam perseguindo Luiz Inácio organizaram para que o réu não tivesse chances de defesa. E esse tipo de tribunal inquisitorial, esse tipo de tribunal, destacou Gilmar, só é possível em regimes de exceção. Em regimes como o Terceiro Reich foi na Alemanha, nazista, como foi aqui no Brasil a ditadura militar de 64 até a década de 80, como se apresentam alguns regimes ainda hoje, ditatoriais, autoritários, como na China, na Coreia do Norte, aqui na Venezuela, e por que não dizer aqui no Brasil? Porque o que o Gilmar propôs foi aceito por Ricardo e provavelmente vai ser aceito aí pelo resto, porque até a ministra que havia votado contra, agora já acha que Moro realmente, pelo que ela mostrou, a Carmen Lúcia, ela mostrou claramente que pretende mudar o voto. Então reparem, olha as circunstâncias. Estamos reescrevendo a história política do Brasil. O que o Gilmar deixou claro, e que precisa ficar ainda mais claro, e eu venho aqui justamente para comentar isso, é a notícia de que a justiça não pode ser feita a qualquer custo. O juiz, aquele que julga, os promotores, inclusive, não podem, com a desculpa de que estão combatendo o crime, cometerem eles mesmos crimes. A ética da justiça, o procedimento precisa ser claro, precisa ser igual para todos. O réu precisa ter o amplo direito de defesa. E ficou, para mim, pelo menos, bastante transparente que não houve nada disso com Luiz Inácio. Não é que ele seja inocente. Inocente ele não é. Tá na cara que deram aquele apartamento para ele, né? Ele nem gostou do apartamento, mandou reformar, mesmo assim não gostou. Tá na cara que deram aquele sítio para ele. E ele usou o sítio, foi lá, se instalou, era como se fosse dele. Não estava no nome dele. O triplex também não. E ele ganhou tudo isso por quê? Por causa dos esquemas que existia com as empreiteiras que ganhavam licitações e tinham facilidades no governo. Ele, como governante, deu várias facilidades para os empresários em troca deram um triplex para ele, deram um sítio para ele ficar, deram outras coisas também, deram dinheiro, enfim, garantiram que ele tivesse estabilidade política e conseguisse governar no Congresso, com o Congresso a seu favor. E foi isso que aconteceu, todo mundo sabe, o mensalão, o petrolão, né? Foi tudo isso. Mas a forma como os promotores resolveram enquadrar Luiz Inácio é que não pode. Porque se você libera que os promotores e juízes possam descumprir a lei para fazer valer a lei, repare, isso é bom quando é um inimigo seu. Mas se for você que tiver que passar por isso, se for você que estiver sendo perseguido, e os 500 dias que Lula ficou preso, quem é que vai indenizar? E a fraude que houve na eleição de 18? Porque com Lula na parada, Bolsonaro não ia ganhar, de jeito nenhum. O julgamento vai continuar com o voto vista do Nunes Marques. Deve ser apresentado em breve. Você está com o Jornal de Campina Grande e as principais notícias do dia.
lá, né, com as principais manchetes do dia de hoje, começando com o jornal Folha de São Paulo, que destaca em sua manchete de capa: Lula fala sobre anulação de condenações que o libera para disputar eleições. O ex-presidente está dando uma entrevista coletiva neste momento. Possível candidatura de Lula retarda rompimento do mercado financeiro com Bolsonaro. Para mercado, o risco fiscal hoje é maior com Lula. As mentiras da elite sobre polarização de Bolsonaro e Lula. Um artigo de opinião de Torres Freire. PT defende Lula com figurino de estadista. Esquerda vê Moro 2022 enterrado, mas lavajatistas creem que plano político resiste. Suspeição de Moro e decisão de Fachin sobre Lula se complementam. Destaca aqui a Folha, que traz uma matéria para que você entenda em profundidade o problema. Discussões sobre Lula e Moro exigem inadiável encontro do STF com seus próprios erros. É uma análise da Folha. E 11 indícios reforçam que Pazuello e cúpula da saúde sabiam da escassez de oxigênio e se omitiram. É o que traz a Folha de São Paulo. Dória pode anunciar hoje restrições mais rígidas para conter pandemia em São Paulo. Governadores de 20 estados e Distrito Federal pedem criação de comitê gestor por combate à pandemia. Os governadores do Nordeste querem pedir a Biden 10 milhões de doses. Estão com o pires na mão. A vacinação corre o risco, inclusive, de ser paralisada, né? Parar a qualquer momento por falta de doses, porque não compraram doses suficientes de vacina. Até um dia desse, o Ministério da Saúde não queria, disse que ia comprar, depois disse que não ia, disse que iria, depois disse que não ia. Até um dia desse, o governo era contra as vacinas, porque dizia que a pandemia ia acabar por obra e graça do Espírito Santo, de uma hora para outra, sem ninguém fazer nada. Um milagre. Pronto, acabou. Terminou a pandemia. Era o que todo mundo achava no governo que ia acontecer. Não tinha um plano B, mas se não fizeram nada, ficaram parados, inertes. E a verdade é que muitos políticos brasileiros acham que até agora morreu pouca gente. Que esses 260 mil mortos, quase 270 já, é pouca gente. Que morrer 2 mil pessoas por dia é pouco. Alguns políticos querem que morra mais gente, que a crise sanitária piore. É preciso que os hospitais estejam todos, inclusive os particulares, todos lotados. É preciso que uma multidão de pessoas morra em casa, à míngua, sem atendimento médico, sem poder respirar, sem oxigênio. Os políticos querem morte. A necropolítica tomou conta da República Brasileira. São todos insensíveis, tratam o problema com um certo cinismo, uma disfarçatez. Dizem que estão fazendo alguma coisa, mas não fazem nada. E o resultado disso, senhoras e senhores, é que a curva do gráfico que mostra a crise sanitária, né? Estão contando quantos casos, quantas mortes e tal, vai só subindo. Subindo. E vai subir mais. As previsões é que daqui para junho morra mais 100 mil pessoas. 100 mil. Aqui na Paraíba deve morrer mais umas 2 mil pessoas. Até junho. E a pergunta necessária: o que é que os políticos estão fazendo para conter a crise sanitária?
para frear o vírus? Brigando. É isso que eles estão fazendo. Eles estão fazendo o que mais sabem fazer. Retórica, discussão, debate. Um acusa o outro. Ah, mas eu sou melhor do que fulano. Fulano é melhor do que eu não sou melhor. O político brasileiro, e aí não são todos, é evidente que existem aqueles que têm compromisso público, que gostariam, inclusive, de estar fazendo alguma coisa, mas são atrapalhados porque nós temos um país de dimensões continentais, é um país só. Não adianta o governo de Pernambuco fazer uma coisa, o da Paraíba fazer outra. Não tem fronteira. Não tem controle de fronteira. Só a linha que separa Pernambuco da Paraíba só existe teoricamente na nossa cabeça. Na prática, não tem nada lá. Não tem divisão nenhuma. Você sai daqui da Paraíba, vai para do Oiapoque ao Chuí, de carro, de bicicleta, do jeito que você quiser ir. A pé, pegando carona. Não tem fronteira no Brasil. É um país só, é imenso. É preciso uma coordenação nacional para acabar com a pandemia, para dar um choque no vírus. Pelo menos paralisá-lo, para que ele pare de crescer, para que ele pare de contaminar e de matar os brasileiros. Os relatos nas UTIs lotadas são chocantes. Tem gente que não quer saber, que inclusive prefere ficar naquela ignorância gostosa, aquela ignorância que o indivíduo fica lá com a mente boiando, né? É uma ilha de ignorância cercada de desinformação por todos os lados. É muito confortável essa posição, mas a verdade é que os médicos estão exaustos. É que em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, aonde o Brasil é mais rico, está faltando os remédios necessários para que um doente seja sedado e possa ser entubado. Estão entubando os pacientes amarrados nas camas dos hospitais por falta de medicamento. E essa é só a ponta do iceberg. Vai piorar muito antes de melhorar. E os prefeitos e governadores estão brigando. Não, lockdown, para que lockdown? Não vamos fazer lockdown, não. Não adianta fazer lockdown quando o hospital estiver lotado. Porque depois que ele estiver lotado, o lockdown não vai fazer ele, de repente, ficar funcional de novo. Não vai, não. Esses doentes que estão morrendo hoje, eles adoeceram há 3 semanas atrás. Eles adoeceram com os bares abertos, com as festas clandestinas. Adoeceram com as igrejas abertas e com a irresponsabilidade e a insensatez de um governo que não sabe o que está enfrentando, por estupidez e também por maldade, por cálculo político e estratégico, que só vê o resultado da eleição de 22 como o objetivo. O fim é resultado positivo nas eleições de 22, do ano que vem. E para conseguir isso, pode morrer quem for, não tem problema nenhum. Essa é o perfil médio do político brasileiro. É nesse caldeirão que você está. E se você está saudável nesse momento, se ninguém da sua família está doente ou morreu, se sinta um privilegiado. Porque milhares, centenas de milhares de famílias, milhões de pessoas estão sofrendo nos hospitais, inclusive aquelas que podem pagar pelos melhores hospitais. Essa doença não é uma doença de rico ou de pobre, de velho, porque toda doença, todo vírus quando surge, ele surge com um estigma, né? É doença de chinês, é doença de velho. Pois repare, essa nova cepa do vírus transformado, que fez uma mutação no caldeirão de infecções,
esse novo vírus da Covid, por assim dizer, ele mata os jovens também. As UTIs infantis, as UTIs para crianças no sul do país estão lotadas. De crianças de 0 a 9 anos, de 10 a 14 anos. E aí, o vírus não era para matar só velho? E agora que está matando jovens, as pessoas em idade economicamente ativa, será que em nenhum momento haverá um choque de realidade suficiente para que se perceba que falta coordenação nacional para enfrentamento da crise sanitária? Aparentemente, o discurso que eu estou fazendo aqui é vazio. Entra por um ouvido e sai pelo outro da maioria daqueles que tomam decisão nesse país. Eu falo de Campina Grande, na Paraíba. Aqui a situação também está complicada, as UTIs estão com vários doentes, né? Com centenas de doentes internados no estado todo. A pandemia está em todas as cidades, nas pequenas cidades é pior porque não tem atendimento médico, tem que jogar dentro de uma ambulância e mandar para um centro médico onde tem a UTI, e essas UTIs nos centros estão cada vez mais cheias, cada vez mais sem médico e sem enfermeiro e sem técnico suficiente para manter o negócio funcionando. O colapso do sistema hospitalar brasileiro vai ocorrer na próxima semana. Um colapso total do sistema hospitalar brasileiro. É o que prevêem os cientistas. Eu, como jornalista, leio cientistas. Inclusive o Miguel Nicoleles, que é neurocientista, e já disse que até o final do ano 500 mil de brasileiros terão perdido a vida por causa dessa pandemia. 500 mil até o final do ano. Você está com o Jornal de Campina Grande e as principais notícias do dia. Manchete agora do portal Mais PB. João Pessoa, 10 de março de 21. Decreto altera horário de serviços e limita atividades aos fins de semana. Decreto publicado pelo governo da Paraíba. Bruno afirma que não implantará toque de recolher em Campina Grande. Covid-19. Psicóloga da Paraíba morre 15 dias depois do filho, também vítima da doença. Governo notifica servidores e ameaça bloquear salários por acúmulo de cargos. Comércio e bares serão fechados no fim de semana. TJ mantém condenação de acusados de tortura. Veneziano critica politização da pandemia em Campina. Morre Paulo Fernandes, dono do grupo Japungu. Prefeitura de João Pessoa convoca médicos e técnicos de enfermagem. Esses os destaques de capa do Mais PB. O Jornal da Paraíba traz em sua manchete de capa: Campina Grande não terá toque de recolher, mas vai limitar horário do comércio e celebrações religiosas. Prefeito decidiu não seguir por completo as regras contidas no decreto estadual. Novo decreto altera o horário do comércio e restringe atividades no fim de semana na Paraíba. Ministério Público Federal é contra a transferência de inquérito de Vital do Rego para a Justiça Eleitoral da Paraíba. Esses os destaques de capa do Jornal da Paraíba. Agora manchetes do Portal Correio. O Portal Correio traz em destaque: Ministérios Públicos recomendam que Campina Grande cumpra decretos estaduais, mas prefeito anuncia medidas locais. João Pessoa vacina idosos de 77 anos ou mais. Drive-thru vai para espaço cultural.
Campina Grande inicia vacinação de idosos de 75 a 79 anos contra a Covid. Decreto altera serviços e comércio e fecha shoppings e fins de semana. Mesmo após triplicar a oferta, João Pessoa tem 82% de leitos de UTIs ocupados. Divulgado o resultado preliminar da seleção para médicos que vão atuar contra a Covid no estado. Câmara aprova em primeiro turno o texto base da PEC emergencial. Volume de serviços na Paraíba tem alta de 1,6% acima da média nacional. Destaques de capa do portal Correio. No WSCom, o destaque é para notícia dando conta das medidas restritivas. Eles vão inventando o nome, né? Após o novo decreto, João afasta a possibilidade de lockdown e defende parar politização no combate à pandemia na Paraíba. Essa questão, esse nome lockdown, né? O termo em inglês foi adotado no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. A gente adora anglicismos. E o lockdown é a proibição do cidadão de sair de dentro de casa. O termo em inglês é aplicado para isso. O lockdown, você fica proibido de sair de dentro de casa. O lockdown foi aplicado em alguns países, poucos países conseguiram aplicar essa medida, porque é uma medida de emergência, mas é uma medida muito forte. É preciso que o governo tenha muita credibilidade, conte com o apoio da população, dê à população condições para ficar trancada em quarentena, porque sem essas condições objetivas de quarentena não tem como ficar trancado. E sem a adesão voluntária, que as pessoas voluntariamente decidam apoiar a medida, também não funciona, porque não tem como punir todo mundo. Então, quando o governo diz não vou fazer lockdown, não vai mesmo, porque um governador não pode decidir isso sozinho. E na fronteira com Pernambuco? E o lockdown nacional? Tá todo mundo ficar em quarentena? Ia resolver o problema? Mas é óbvio que sim. Se o vírus só pega numa pessoa, de uma pessoa para outra, se as duas se encontrarem, se elas não se encontrarem, o vírus não se transmite. É óbvio, né? Então, aplicar o remédio, o problema é aplicar o remédio. No Brasil, as condições não estão dadas e não há vontade política de fazer isso. Não há a mínima condição. Isso quer dizer o seguinte, que teremos a pandemia arrastada para o próximo ano. Invariavelmente, não ficaremos livres dessa doença nem tão cedo. Porque nem tem vacinação, nem tem isolamento. Nem as medidas sanitárias são adotadas. De vez em quando aparece um populista, um daqueles que quer o aplauso da maioria, né? Que é o aplauso da multidão, do auditório, quer ouvir o aplauso do auditório, aí fala que essas besteiras aí, que tem um bando de idiotas falando, pra quê? Vamos, isso aí é tudo mentira e tal. Aí coloca o enfrentamento da crise sanitária como uma questão ideológica. Quem é de direita é contra o lockdown. Quem é de esquerda é a favor. Quem usa máscara é de esquerda. Quem não usa é de direita. Repare que a estupidez chegou a esse ponto. As pessoas querem morrer pela ideologia, porque eu sou do cordão de Bolsonaro. Quem é do cordão de Bolsonaro não usa máscara. Quem é do cordão de Bolsonaro não faz lockdown. Quem é do cordão de Bolsonaro não adere a medidas restritivas.
E quem não é? Quem é do... Agora é o cordão de Lula, né? Quem é do cordão de Lula? A divisão é essa. E essa divisão vai se estender para o período eleitoral. Não tem a menor dúvida disso. Iremos votar sob essa égide. Ainda no WS.com, portal destaca em manchete: mãe de empresário morre de Covid-19 15 dias após o filho falecer da mesma doença. Governadores do Nordeste vão pedir 10 milhões de doses de vacinas a Joe Biden. Estão querendo fazer amizade com o novo presidente dos Estados Unidos, que não falou ainda com o presidente do Brasil. É bom lembrar que Jair cometeu o equívoco diplomático de não cumprimentar Joe Biden pela vitória. Equívoco diplomático grave. E ainda tem a suspeita do filho dele, o Dudu, ter ido lá para os Estados Unidos e ter participado daquela invasão do Capitólio. O Dudu teria sido um dos articuladores, dos autores intelectuais da invasão do Capitólio. Repare, num momento como esse, será que precisamos da ajuda dos países ricos? Não teremos. Brigamos com a China, esculhambamos com os chineses, brigamos com os Estados Unidos porque a aposta foi no cavalo errado, e o Brasil está isolado, uma ilha de vírus, cercado de inimizade por todos os lados. Esse é o atual estágio das coisas, não é alentador. Não vejo uma luz no fim do túnel. Destaques de capa do portal G1 Paraíba. Novo decreto altera horário do comércio e restringe atividades no fim de semana. Vacinação em Campina Grande para idosos acima de 75 anos tem início. Secretaria de Educação abre processo seletivo com 10 vagas de estágio em João Pessoa. Paraíba vai receber 53 mil doses de vacina contra a Covid nesta quarta. Menino morre afogado na piscina de casa em João Pessoa. Família tinha se mudado para a nova casa no fim de semana. Olha que tragédia. Coisa, hein? Criança em piscina é um perigo. É preciso ficar 24 horas, o tempo todo, né? Não tem que tirar o olho. As crianças se divertem e enfim, terminam perdendo a noção, às vezes sofrem uma queda, batem com a cabeça ou não conseguem nadar e terminam sofrendo graves acidentes. É uma pena que essa criança tenha morrido. O que seria uma grande alegria, casa nova, piscina, se transformou numa grande tragédia. A vida é trágica por natureza. Esses os principais destaques de capa do portal G1 Paraíba. E no Paraíba Online, Covid-19, governo da Paraíba confirma a chegada de mais 53 mil vacinas. Hospital Campinense volta a ter superlotação em leitos de UTI. Preços de gasolina e diesel em Campina Grande após sexto aumento no ano estão com novos valores. 6 aumentos em um ano, hein? E o ano ainda estamos em março. Nem as chuvas de março ainda começaram. Deputado paraibano afirma que injustiças cometidas contra Lula começam a ser corrigidas. Universidade Federal de Campina Grande inicia ano letivo 2020, retorno às aulas digital, né, pela internet. Esses os principais destaques de capa do Paraíba Online. No Paraíba Rádio Blog, destaque é para manchete com Rui Carneiro, que defende auxílio emergencial de R$600. R$250 não atende necessidades básicas da população. Concordo com o deputado Rui Carneiro nesse ponto.
o auxílio emergencial de R$600 deveria nunca ter deixado de ser pago, desde o início da pandemia. Agora não é jogar dinheiro para cima, como fez o governo no ano passado, sem nenhum critério, distribuir o dinheiro sem absolutamente nenhum critério. Dizer às pessoas, se inscrevam aí no aplicativo que depois a gente vai ver quem vai pagar. É um negócio sem noção. É tanto que quem se inscreveu, recebeu. Alguns que precisavam, por falta de algum documento, de alguma coisa, ficaram sem receber. Mas um monte de gente de dinheiro aí, não é gente pobre não, se inscreveu e recebeu. Não houve critério nenhum para distribuir esse auxílio emergencial de R$600. Porque o governo, ao invés de... você vai fazer um programa social que vai atender as pessoas mais necessitadas. Então, a quem procurar? Não era o caso de procurar os governos estaduais, os governos municipais, as entidades de assistência social do terceiro setor, que já trabalham com essas pessoas em situação de fragilidade, de pobreza, de miséria. Era simples, era só fazer isso. Mas não. Num movimento que achavam, né, que ia ser uma grande coisa, botaram um aplicativo, se inscreve aí, quem se inscrever primeiro ganha R$600. Esse foi o critério do auxílio do ano passado, que depois parou de ser pago e agora estão moendo lá no Congresso para votar um troço absolutamente ridículo. Fazer uma emenda na Constituição, para distribuir auxílio emergencial. A emenda na Constituição precisa de 2/3 dos votos na Câmara e no Senado. E por que precisa de emenda constitucional? Porque o governo quer aproveitar a urgência, a emergência sanitária, para passar junto, é um cavalo de Troia, para passar junto um vírus, que é um vírus de retirar dinheiro da educação e da saúde, para financiar um auxílio emergencial temporário. Aí faz uma emenda na Constituição para resolver um problema temporário. Repare que não tem sentido. Tem um objetivo, mas não é um objetivo. O objetivo não é atender as pessoas. O objetivo é fraudar o processo de mudança constitucional. O objetivo é, ao emendar a Constituição, fragilizar a rede de proteção social que o governo deveria manter para atender as pessoas mais pobres e mais necessitadas. Rui, que é deputado federal pelo PSDB da Paraíba, tem razão ao dizer que auxílio emergencial de R$600 é pouco. R$250 não dá para nada, não sustenta família nenhuma, não vai servir de nada, é uma ajudinha e é um cavalo de Troia essa PEC. Um cavalo de Troia. Destaques ainda do Paraíba Rádio Blog. A Assembleia Legislativa da Paraíba aprova propostas de Adriano solicitando a Bolsonaro vacinas e recursos para combater pandemia. Bruno se reúne com o Ministério Público, anuncia novo decreto e diz que Campina Grande continuará gestão sanitária própria. Esses os destaques de capa do Paraíba Rádio Blog. No blog do Max Silva, o destaque é que Campina terá novo decreto municipal de acordo com a realidade local. Pandemia, veja pontos do novo decreto estadual da Paraíba. O portal publica aqui o decreto. O governador anuncia 600 mil cestas básicas, isenção de conta de água e outras ações sociais, um pacote social para atender as pessoas que estão em dificuldades na pandemia.
No blog do Márcio Rangel, Campina Grande não terá toque de recolher, mas vai limitar horário do comércio e celebrações religiosas. E Sindicato de Postos de Combustíveis explica que impostos de diesel foram zerados na refinaria, mas não para o consumidor final. Esses os destaques de capa do blog do Márcio Rangel. E ainda, site Realidade PB, informação com credibilidade. Comércio e shopping serão fechados nos fins de semana em municípios paraibanos com bandeiras laranja e vermelha. Não usar máscara em locais públicos na Paraíba poderá levar a multa. Fachin anula condenações de Lula relacionadas a Lava Jato. O ex-presidente volta a ser elegível. Esses os destaques de capa do Realidade PB. Agora destaques do Fonte 83. Salvem os profissionais de saúde. É um artigo de opinião de Nícia Almeida. Novo decreto de pandemia vai escalonar funcionamento do comércio em Campina. Esses os destaques do Fonte 83. No Hora Agora, o destaque é para o novo decreto de João, que aumenta rigor das restrições. Bruno anuncia novo decreto e diz que Campina continuará a cuidar da gestão sanitária. Esses os destaques de capa do portal Hora Agora. Muito bem, o Jornal de Campina Grande vai ficando por aqui. Você pode entrar em contato com a gente mandando um e-mail para arquimedesonofre@gmail.com. Comente aí na publicação, mande suas opiniões, inclusive sugestões para que a gente possa melhorar o jornal. Tenham todos um excelente dia e até amanhã para mais uma edição do Jornal de Campina Grande. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro.